augusta e respeitável loja simbólica Monte Moriá, número 80, fundada em 20 de maio de 1989 em Curitiba, foi criada com um propósito muito específico e incomum: resgatar maçons idosos e os chamados adormecidos, que, devido à idade avançada ou fragilidade física, já não podiam frequentar os tradicionais trabalhos noturnos. É um dado que quebra a percepção comum que as pessoas têm da maçonaria. Geralmente, o público externo enxerga as lojas maçônicas como entidades rígidas, impenetráveis e focadas apenas em rituais esotéricos ou poder político. Mas aqui temos uma fundação baseada em uma necessidade puramente humana e de acessibilidade. Chloe, quando analisamos o contexto dessa loja específica no Paraná, a primeira coisa que chama a atenção é esse conceito de irmão adormecido. O que isso significa na prática? Esse conceito é fundamental para entender a própria alma da Monte Moriá, Heloise. Na tradiologia maçônica, como detalhado em publicações especializadas, um maçom adormecido é aquele que, por alguma razão, deixou de frequentar sessões e participar ativamente da vida de sua loja, que atesta que ele saiu regularmente e sem dívidas morais ou financeiras com a instituição. As causas para esse adormecimento variam muito. Pode ser desilusão, falta de tempo devido à profissão, ou, no caso dos fundadores da Monte Moriá, as limitações impostas pela idade. Então, o obstáculo era essencialmente logístico e físico. Curitiba é uma cidade conhecida por suas noites muito frias, especialmente no outono e inverno. Posso imaginar que para um senhor de 70 ou 80 anos, sair de casa à noite para comparecer a uma sessão que pode durar horas se torna inviável. Exatamente. Os trabalhos maçônicos tradicionalmente ocorrem à noite. A loja original de onde surgiu a ideia, a Luz de Curitiba número 68, percebeu um problema crônico. Eles tinham irmãos com décadas de experiência, homens que acumulavam um vasto conhecimento filosófico e ritualístico, mas que estavam sendo forçados a se afastar da convivência fraternal simplesmente porque o corpo não acompanhava mais a exigência dos horários noturnos. A criação da Monte Moriá número 80 foi uma resposta direta a isso. Foi uma adaptação do sistema para garantir que a sabedoria desses veteranos não fosse perdida. Os registros de fundação deixam claro que o objetivo era privilegiar a entrada desses maçons de saúde precária, para que eles pudessem continuar transmitindo seus conhecimentos aos mais novos, operando em horários e condições que respeitassem seus limites. Isso levanta uma questão interessante sobre a continuidade institucional. Os fundadores originais, lembrados com muita reverência pela loja, formam um grupo considerável. Nomes como Antônio Damaso Vou, Benevenuto Alves Fagundes, Carlos Antônio Bertasso, Celso Oreste Simeão, Edivaldo Gonçalves, José Rodrigues Filho, José Valdemar Barros, Maurício Ferreira Lima, Paulino Rosa, Sidney Pinto e Valtair José Maiochi. O que me fascina é que eles criaram uma loja para abrigar o fim da jornada maçônica de muitos, mas precisavam de um nome que representasse força e origem. A escolha de Monte Moriá não me parece acidental. Historicamente e simbolicamente, o que esse monte representa? A escolha de Monte Moriá é carregada de um simbolismo riquíssimo e abrange múltiplas camadas das tradições abraâmicas, que são a base de muitos graus maçônicos. Geograficamente,
O Monte Moriá é a colina em Jerusalém onde fica o Monte do Templo. Mas no contexto dos mitos fundacionais da maçonaria, ele é o epicentro da fé e do sacrifício. Segundo o livro de Gênesis e a tradição hebraica, foi no Monte Moriá que Deus testou Abraão, ordenando que ele sacrificasse seu filho Isaque, antes de ser interrompido por um anjo. É o altar definitivo do sacrifício e da submissão à vontade divina. Mais tarde, cerca de 1000 anos antes de Cristo, a tradição aponta que foi nesse mesmo local que Deus apareceu ao rei Davi. E Davi, sendo pai de Salomão, nos leva diretamente ao Templo de Salomão, que é a metáfora central de toda a maçonaria simbólica. Perfeito! O rei Salomão construiu o primeiro templo, a Casa do Senhor, exatamente no Monte Moriá. Na maçonaria, a construção do Templo de Salomão não é vista apenas como um evento histórico ou arquitetônico, mas como a metáfora definitiva para a construção do ser humano. Cada maçom é considerado uma pedra bruta que precisa ser lapidada para se encaixar no edifício moral da humanidade. Portanto, dá o nome de Monte Moriá a uma loja formada por homens mais velhos que dedicaram suas vidas a essa lapidação moral, é dizer, nós somos os construtores maduros e este é o nosso solo sagrado onde a sabedoria do templo reside. É um lugar de luz para a humanidade, como eles próprios definem. Quero focar em como essa simbologia se traduz no aspecto visual e técnico da loja. A Monte Moriá atua no rito escocês antigo e aceito, que é o rito mais praticado no Brasil. O estandarte da loja, que funciona como a bandeira e o brasão oficial da oficina, foi criado pelo irmão Percival Martins. Ele inclui a estrela de Davi, ramos de acácia e o delta luminoso. Para quem está fora desse universo, esses símbolos podem parecer apenas ilustrações antigas. Como o rito escocês decodifica esses 3 elementos específicos presentes no estandarte da Monte Moriá? O estandarte é a identidade visual e filosófica de uma loja maçônica. Vamos quebrar esses 3 elementos do estandarte criado por Percival Martins. Primeiro, a estrela de Davi, ou o selo de Salomão, com seus 2 triângulos entrelaçados. No hermetismo e no rito escocês antigo e aceito, ela representa a união dos opostos, o material e o espiritual, o céu e a terra, o masculino e o feminino. É o equilíbrio perfeito, algo que se espera de maçons experientes. Depois temos o delta luminoso, que é o triângulo com um olho no centro, emitindo raios de luz. Ele fica no oriente da loja, acima do venerável mestre. Esse é o famoso olho que tudo vê, que frequentemente aparece na cultura pop cercado de teorias da conspiração. Exato, mas o significado maçônico é muito mais introspectivo. O delta luminoso representa o grande arquiteto do universo, a força criadora suprema, mas também simboliza a onisciência e a iluminação espiritual. A luz que emana do delta é a sabedoria que dissipa as trevas da ignorância. Finalmente, e talvez o mais tocante para uma loja de maçons idosos, temos os ramos de acácia. A acácia é a planta sagrada da maçonaria. Ela é conhecida por sua madeira incorruptível, que os antigos usavam para construir arcas sagradas. Na lândia do 3º grau, o grau de mestre maçom, um ramo de acácia marca o túmulo do mestre construtor Hiram Abif. Portanto, a acácia é o símbolo máximo da imortalidade da alma e da inocência. Essa conexão com a acácia e a imortalidade da alma
ganha um peso emocional enorme quando lembramos que a loja foi fundada para abrigar homens no terço final de suas vidas. É uma declaração de que o espírito do construtor não envelhece, mesmo que o corpo físico já não suporte o frio das sessões noturnas. Mas uma instituição não pode sobreviver apenas contemplando sua própria imortalidade filosófica. Ela precisa atuar no mundo real. A literatura maçônica frequentemente enfatiza a beneficência. A Monte Moriá, apesar de suas origens voltadas para idosos, tem um histórico de filantropia muito pragmático, certo? Sim, e a filantropia é um pilar não negociável da maçonaria. A Monte Moriá, número 80, atuando atualmente no Templo Hugo Simas, no bairro Rebouças, não ficou isolada em debates filosóficos. Eles mantêm ações filantrópicas regulares. Uma das mais notáveis é a assistência às crianças da região do Tatuquara, um bairro de Curitiba que historicamente enfrenta desafios de vulnerabilidade social. Eles organizam eventos e doações anuais, especialmente no Dia das Crianças. Além disso, a loja tem um histórico de pronto atendimento a hospitais locais que solicitam ajuda, seja com insumos ou suporte logístico e financeiro através de ações arrecadatórias entre os membros. A Monte Moriá foi fundada em 1989. Já se passaram décadas. Como está a demografia da loja hoje para garantir que ela não se torne apenas uma memória? Você tocou no grande desafio de qualquer projeto dessa natureza, Heloíse. A renovação é essencial. A Monte Moriá percebeu isso e, embora mantenha seu DNA de respeito aos veteranos e flexibilidade, ela abriu suas portas para a renovação do quadro de obreiros. Sob a liderança recente do venerável mestre Maurício Leal de Souza Ramos, os números da loja revelam uma pirâmide demográfica maçônica bastante saudável e em plena atividade. Eles contam hoje com 4 aprendizes, que são os recém-iniciados, 2 companheiros, que estão no grau intermediário de estudo, 18 mestres, que formam a espinha dorsal dos trabalhos, e 10 mestres instalados, que são aqueles que já ocuparam a cadeira de presidente da loja. Esses números mostram uma evolução clara. Ter aprendizes e companheiros significa que eles estão ativamente iniciando novos membros. Os 10 mestres instalados demonstram que há uma continuidade histórica muito forte. A sabedoria dos mais velhos agora é passada diretamente aos aprendizes e companheiros dentro do Templo Hugo Simas. Além disso, a influência da Monte Moriá vai além de suas 4 paredes. A loja cede membros experientes para a alta administração da maçonaria paranaense. Por exemplo, o irmão João Coviello atua como membro da Grande Comissão de Estudos Maçônicos, contribuindo para a interpretação de rituais e leis para diversas outras oficinas. Outro exemplo de destaque é o irmão Lafayette Barbosa Ramos, que ocupa o cargo de grande hospitaleiro adjunto, uma posição de liderança estadual que coordena justamente as ações de beneficência e amparo social em uma escala muito maior. É curioso observar como uma iniciativa tão local, surgida quase como uma medida de acessibilidade geriátrica, se consolida e exporta talentos para a administração da grande loja no Paraná. Mas as sessões físicas modernas geralmente ocorrem à noite, por volta das 20 horas. Quando uma loja decide flexibilizar horários ou adaptar a exigência física do rito para acomodar membros mais velhos, os puristas podem argumentar que isso enfraquece a disciplina do rito. No entanto, a perspectiva predominante, e a que permitiu a fundação da Monte Moriá, é de que a maçonaria é feita de homens e para homens. A lei maior da ordem é a fraternidade. Punir
Punir um maçom de 80 anos com o afastamento apenas porque ele não suporta o sereno da noite curitibana seria uma grave contradição com o ensino da própria Acácia, que valoriza a essência imortal do mestre construtor. No fim das contas, a história da loja Monte Moriá número 80 prova que até mesmo as instituições mais tradicionais precisam de empatia estrutural para sobreviver. Eles transformaram a vulnerabilidade de seus membros mais velhos no pilar principal de uma nova fundação, honrando o altar do Monte Moriá não com sacrifícios literais, mas com o esforço de manter a comunidade unida através do tempo. O estandarte desenhado por Percival Martins continua relevante. A união dos opostos da estrela de Davi agora também pode ser lida como a união entre os mestres idosos e os novos aprendizes. É uma demonstração de como adaptar o formato sem perder a essência filosófica.